o PS vai conseguir voltar a ser o PS que conhecemos? Eh, Se o Mário Soares renascesse das cinzas, talvez. Achas que só ele é que poderia Creio voltar que a há aqui uma grande refundar? dificuldade. Há várias grandes dificuldades. E uma das maiores dificuldades é que o nosso Partido Socialista tem uma história muito sui generis quando o comparamos com partidos da mesma família Na na história Europa. europeia. O socialismo em Portugal não, ou melhor, a história do Partido Socialista, apesar de podemos falar de um socialismo que até vem do Zé de Neco, do século XIX, o socialismo em Portugal nunca teve muita tração em termos daquilo que é a tradição socialista, social-democrata e trabalhista na maior parte dos países europeus. Isso até pode ter a ver com, por exemplo, o grau de atraso de Portugal, que não tinha uma base industrial forte, portanto, uma classe trabalhadora grande, um sindicalismo implantado, tudo isso pode ter influência, mas a verdade é que nós temos os partidos socialistas europeus, a maior parte deles, têm mais de um século. Em Espanha, por exemplo, o PSOE, enfim, com fases muito diferentes, o PSF francês, a história italiana é um pouco mais complicada, mas então a social-democracia nórdica vai para o século XIX, não é? O Partido Social-Democrata alemão já era o maior partido na Alemanha no tempo do Bismarck. Portanto, estamos a falar de coisas que vão lá muito, muito para trás. E não existe isso em Portugal. O Partido Socialista Português surge muito próximo já do 25 de Abril, portanto antes havia a Ação Socialista e o próprio Mário Soares começa a sua vida política no Partido Comunista, depois sai, passa uns anos a fazer oposição, nunca deixou de fazer oposição, com papéis relevantes, até fundar e depois havia sempre ali com uma tensão que era a tensão entre os que eram mais ideológicos, digamos, iam no caminho do socialismo, e os que tinham a tradição da Primeira República, os chamados republicanos do Revieralho, que se mantiveram ali a conviver durante muito tempo. Ora bem, isso não é um detalhe, porque isso depois condiciona muito aquilo que o Partido Socialista vem a ser na democracia. Por várias razões. Primeira, não tem uma base sindical que era muito característica deste tipo de partidos. Portanto, e isso é muito relevante, quer dizer, os partidos, sobretudo nos países nórdicos, mas por exemplo no Reino Unido é talvez o caso mais gritante, onde os sindicatos tinham voto, até ao Tony Blair, os sindicatos tinham voto no Congresso e determinavam quase quem era o líder do Partido Trabalhista. Não é a situação em Portugal. É criado o GT, mas numa circunstância de oposição à CGTP, que domina o Partido Comunista, que domina os sindicatos. Portanto, não é habitual esta situação. Depois, é um partido que nos seus primeiros anos, e sobretudo naqueles 2 primeiros anos, mais do que ser um partido, digamos, da esquerda não comunista, é um partido da esquerda não comunista que só põe ao Partido Comunista. Portanto, é um partido de resistência em muitos aspectos. Há tentativa de tomada de barragem, há tentativa de tomada de poder pelos comunistas e pela extrema-esquerda. E isso não é um detalhe naquilo que depois vem a ser muito a imagem do partido. Há estudos académicos que procuram comparar o posicionamento e a imagem que os partidos têm nas democracias do sul, o que encontrei é do sul da Europa, mas é um estudo muito interessante, porque mostra 2 coisas que eu acho que nós, pensando bem, fazem todo o sentido. Primeiro, o Partido Socialista Português é aquele que naqueles posicionamentos de 1 a 10, mais à esquerda, mais à direita, fica sistematicamente mais à direita que os seus congêneres espanhóis. O estado foi o espanhol, o italiano e o grego. Por regra, o nosso Partido Socialista fica mais à direita, portanto, é menos, quer dizer, está sempre no centro-esquerda, não é? Mas é um centro-esquerda mais centrista do que esquerda, por regra. O que tem a ver com, o que eu interpreto, pelo menos, que tem muito a ver com essa origem. Portanto, e não é só, repara, é um partido que, tendo nascido, isso quando vemos os primeiros documentos programáticos, são documentos programáticos muito no espírito do tempo, portanto, claramente, muito marxistas. Eu diria, por exemplo, que é à esquerda, ainda à esquerda daquilo que era já na altura o partido
o SPD, que tinha feito um adjournamento no final da década de 50 e, portanto, se tinha tornado um partido não marxista, digamos assim. O nosso Partido Socialista, ao princípio, ainda é claramente um partido marxista, tem nos seus primeiros documentos programáticos, dos que vêm adiante do 25 de Abril. Mas, logo nos primeiros governos, tem que ser muito pragmático. Portanto, repara, Mário Soares, além de ter que desfazer alguns dos excessos do PREC, e alguns ficaram famosos, como, por exemplo, tudo o que foi necessário fazer na área da reforma agrária, tudo o que foi necessário fazer na área de voltar a limpar uma administração que tinha sido tomada de assalto pelo Partido Comunista, tudo o que foi feito na área da comunicação social, tudo isso o empurram, se quisermos, para uma imagem mais centrista ou mais direita, por assim dizer. Quando meteu o socialismo na gaveta. E depois tens, exatamente, a FMI, 78, é logo no princípio. É logo no princípio. Estamos logo no princípio, não é? Portanto, não é uma coisa... E depois a seguir tem outra vez, a segunda vez que volta ao governo, é outra vez com o FMI, é o período da crise, é em aliança com o partido de centro-direita que é o PSD, não é? Na altura o PSD de Mota Pinto. Portanto, Bloco Central. Portanto, tudo isto ajuda a perceber porque é que na imagem das pessoas, naquilo que é a forma como as pessoas veem os partidos, o PS é visto como sendo um partido menos à esquerda do que são... Não quer dizer que depois isto, nos seus documentos programáticos, naquilo que é a sua militância, fosse verdade. Estou dizendo aquilo que é a sua base eleitoral e a forma como o eleitorado olha para o partido. Com outra característica ainda, com outra coisa, e que tem a ver também com este processo e com a forma como também nasceu o principal partido de centro-direita, que é na altura PPD, PSD, que tenta entrar para a mesma central, para a mesma Confederação Europeia, onde está o Partido Socialista, portanto, a Confederação dos Partidos Socialistas e Sociais-Democratas, e que tem sempre esta digamos, já falámos disso muitas vezes, o PSD que tem muita gente a dizer-se centro-esquerda, enfim, o anterior líder dizia-se centro-esquerda, Rui Rio, não é? Portanto, e isso faz com que, quando olhamos também para estes 4 países, nesses estudos, se verifique que a distância entre os dois principais partidos é sempre a menor de todas. Portanto, em Portugal? Em Portugal é a menor de todas. Estão muito próximos sempre um do outro. Ao centro? Ao centro. E eu acho que isto é aquilo que, apesar de tudo, mantém, enfim, com alterações. Obviamente que houve períodos em que o PS esteve com líderes que eram um pouco mais à esquerda, outras vezes outros líderes que eram um pouco mais à direita. Nós identificamos isso como os mais à esquerda, talvez, o primeiro de todos, Jorge Sampaio, mas numa altura muito em que o PS era muito minoritário. Depois vem António Guterres, que faz claramente uma viragem até programática com os Estados Gerais, com aquilo que saiu dos Estados Gerais. Eu recordo-me na altura, reparem, não tinha havido a terceira via do Tony Blair. António Guterres chega ao poder antes do Tony Blair. Antes do Tony Blair e antes do Schroeder e do Novo Centro. Sim, é Sócrates que apanha a terceira via, não é? Não, a terceira via é no final. Ainda é Guterres. Isto é uma sequência. Guterres chega em 75 e, salvo erro, Tony Blair chega em 76. Portanto, é logo ali nessa altura que não, 76, não, perdão, 86, 95, 96. Portanto, eu recordo-me uma vez, à saída de uma entrevista com António Guterres, ainda ele estava líder da oposição, estávamos a comentar os Estados Gerais, e ele me ter dito, assim, off the record, acho que se pode dizer isso, não é assim um segredo, tantos anos passados, isto já foi há mais de 30 anos, ele ter dito, eu tive que ver com muito cuidado o que ia saindo dos Estados Gerais, para não haver lá, no fundo, desvios de esquerda, chamemos-lhe assim, não é? Portanto, e a intenção dos Estados Gerais era um super programa de governo em termos de quantidade de temas abordados, era tudo, estava lá tudo, não é? Portanto, estamos numa altura em que ele chega ao poder e acelera as privatizações iniciadas por Cavaco Silva. É isso que vai acontecer. O primeiro-ministro que vem a seguir a ele, que foi José Sócrates, num primeiro momento, depois as coisas, enfim, já não vamos voltar a José Sócrates, mas num primeiro momento tem a imagem de ser também um liberalizador. Pronto. Pelo meio há um líder diferente, mas tudo acaba mal, por razões que não têm a ver provavelmente com o posicionamento ideológico, mas que é claramente Ferro Rodrigues. E ainda hoje percebemos, quer
pelas posições que Ferro Rodrigues está a ter neste momento relativamente, por exemplo, a António José Seguro, quer pela posição de um dos seus braços direitos, que é Vieira da Silva, no mesmo sentido, ainda aqui teve na sexta-feira passada, quer ainda, por exemplo, por posições ainda bastante mais à esquerda de Paulo Pedroso, que era uma espécie de, digamos, de Benjamin de Ferro Rodrigues. Tudo isso, na altura, não se desenvolveu e o que vai acontecer é, dentro desta situação, o que vai acontecer é que o PS volta ao poder com António Costa. António Costa, de todos, enfim, não é uma pessoa, não é muito ideológico, é novamente um líder muito pragmático. Ele vem de um setor, podemos dizer de alguma forma, um bocadinho mais à esquerda. Ele estava com Sampaio contra Guterres, por exemplo, mas ele faz uma política de governo que em muitos aspectos, não em todos, é uma política muito centrista, e isso nota-se sobretudo na política orçamental, com o Mário Centeno, mas tem uma imagem completamente ao contrário por causa da geringonça. E isso cria aqui, e não encontrei estudos sobre isso, mas tinha muita curiosidade de ver até que ponto é que a partir desse momento se dá aqui uma espécie de ruptura, que é a ruptura, a separação entre o PSD e o PS. Portanto, que, como te disse, em termos de imagem pública estavam sempre muito próximos, mais próximos do que os partidos equivalentes noutras democracias, pelo menos democracias da Europa do Sul, e que agora eu suspeito, não tenho estudos, mas suspeito que se separaram mais. Portanto... mesmo agora com José Luís Carneiro. José Luís Carneiro acabou de chegar. Pois. José Luís Carneiro acabou de chegar. E, repara, porque entretanto, logo a seguir, António Costa chega Pedro Nuno Santos, que tem muito a ver com o espírito, com o espírito do tempo, escolhe um grupo parlamentar muito à sua imagem e, portanto, com o qual José Luís Carneiro vai ter que conviver e vai ter que lidar. É alguém que desde há muitos anos, repara, desse ponto de vista, é interessante ler a biografia, que é uma biografia mais de textos do que provavelmente de aspectos da sua vida pessoal, que foi publicada recentemente pela Ana Sá Lopes. É alguém que, desde muito cedo, por exemplo, foi contra as regras orçamentais da União Europeia, fazer intervenções em congressos do Partido Socialista, muito nesse sentido, nessa direção. Portanto, há aqui uma evolução que não sabemos bem onde é que fica e que, para já, para o Partido Socialista, foi fatal. Porque ela coincide com outro aspecto, que é uma evolução que já se nota há bastante tempo, que é a perda, o afastamento relativamente ao eleitorado jovem. Estes estudos que eu li, que são do Marco Lisi, portanto, Marco Lisi é um académico, professor na Faculdade de Ciências, como é que é? A Faculdade de Ciências Humanas da Nova. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova. Ele diz que os jovens, e estamos a falar uma coisa de há 20 anos, portanto, agora é pior. Há 20 anos, em 2002, portanto, há mais de 20 anos, a percentagem de eleitores com menos de 34 anos era pouco mais de 20%. Quando, 10, 12 anos antes, ainda era um terço. Portanto, agora deve estar em metade disto. Por aquilo que a gente sabe. Nós não temos aqueles estudos pós-eleitorais sólidos como estes que suportaram estas análises. Mas é isto que está a acontecer. E, portanto, o que nós temos é um partido que, ao contrário de outros partidos, ponto 1, não tem uma história muito antiga. E tem uma história que no seu período definidor está muito ligado à imagem de Mário Soares. É muito determinada por Mário Soares e por aquilo tudo que Mário Soares foi, com a sua força, os seus zigue-zagues, também as suas contradições, o seu percurso, não é? Portanto, que vai desde o Portugal amordaçado diante do 25 de Abril, ao período do PREC e ao papel que ele desempenha no PREC, aos governos daquele preside e às duas presenças que ele exerce com sentidos diferentes, com prioridades inclusivamente diferentes. E é um Mário Soares que surge depois, não sei se mais solto, se mais genuíno, e que é alguém que se situa à esquerda disto tudo. Portanto, mal sai da presidência. Portanto, há aqui Mário Soares é muito determinante. Eu penso que é muito mais determinante que qualquer outro líderes que vêm
que vêm a seguir, mesmo António Guterres, mesmo, enfim, para o mal, José Sócrates é determinante porque revela um lado daquilo que são o partido e a sociedade portuguesa. Discutimos isto aqui na sexta-feira, que é muito complicado, não é? Portanto, temos isto. Portanto, não temos, continuamos sem ter a base sindical, e eu creio que temos também uma evolução do eleitorado, da base eleitoral, que era, o partido é desde o princípio um partido que nós podemos considerar um partido catch-all party. O que é um catch-all party? O que é que se define habitualmente como um catch-all party? Um catch-all party são partidos que procuram falar para muitos eleitores, portanto para um grande número de eleitores. Não falam só para a classe operária, que era muito típico dos partidos socialistas tradicionais. Quer dizer, quando se vai fazer uma negociação na Holanda ou na Dinamarca, os partidos representam de alguma forma classes sociais. Não é só classes sociais, mas também representam isso, e tradicionalmente representavam isso. E, portanto, isso nota-se às vezes quando nós vamos seguir. Quer dizer, nós não vemos isso com muita atenção, mas, por exemplo, se vemos aquele, como é que se chamava aquela série sobre, aquela série dinamarquesa? Sim. Borgen, e naquelas negociações, nós vemos como isso tem relevância, inclusivamente como é relativamente fácil nós termos antigos líderes sindicais, operários no limite, a chegarem às lideranças dos partidos sociais-democratas, coisa que em Portugal nem se imagina, não é? Como sendo possível. Então é um partido, de facto, catch-all party, portanto tem tudo, que tem vindo a perder peso nesses setores mais jovens, mais dinâmicos, e que se tornou muito um partido de reformados, e um partido de administração pública e digamos, daquilo que é o partido de Estado. Portanto, as pessoas que de alguma forma ou outra são pagas pelo erário público ou dependem do erário público. Em Portugal a gente sabe, desde o Medina Carreira, que é uma percentagem brutal da população portuguesa. Portanto, em princípio aqui há espaço para ser maioritário, só representando este setor. Era um partido, de facto, ideologicamente moderado, mas que, por um lado, com a imagem transmitida pela geringonça, por outro lado, com o discurso e o posicionamento de Pedro Nuno Santos, e, coisa que eu não dou de barato, e com os seus atuais líderes como projeção mediática, porque marcam muito a imagem do partido, e aqueles que vão com realidade de televisão, por regra, são os mais à esquerda, Alexandre Leitão, Isabel Moreira, Pedro Delgado Alves, portanto, ou mesmo, como é que se chama o advogado que está sempre nos debates, agora não está-me a falhar o nome. Estes líderes criam uma imagem do partido que provavelmente não é aquela de José Luís Carneiro. E ao mesmo tempo que o partido é isto tudo, tem outra coisa que é muito importante, e que é o que vai estar muito em causa nas eleições autárquicas, que é a sua estrutura territorial. A estrutura territorial do PS é fortíssima. É uma estrutura territorial que tem como principal base as autarquias, mas também um número de militantes bastante elevado. Podem não ser militantes muito ativos, mas são militantes. Tem um estatuto que eu não sei se não consegui perceber se ainda se mantém, se não, foi o primeiro partido português a criar esse estatuto, que é o estatuto de simpatizante. Portanto, pode-se simpatizante. Pelo menos houve aquelas eleições abertas que elegeram António Costa. O António Costa, portanto, tem essa... Em que os simpatizantes podiam essa coisa. E depois, muitas vezes, entre a realidade do terreno e a realidade da Assembleia, a realidade mediática, há muitas vezes grandes contradições ou grandes tensões. Nós neste momento estamos a viver duas dessas tensões, que é a tensão entre aquilo que as Isabel Moreiras e as Alexandre Leitões dizem sobre Loures e aquilo que faz o Presidente da Câmara de Loures, ou aquilo que elas dizem sobre a Mesquita em Samora Correia e aquilo que o PS local diz em Samora Correia. E já não falo de situações que têm a ver com, digamos, há aquela famosa situação de Vizela, que também é uma situação diferente, mas aí houve desautorização completa do protagonista. E eu creio que para José Luís Carneiro o que vai ser mesmo importante são estas autárquicas. À partida, o Partido Socialista tem vantagem. É uma vantagem que deveria ser confortável. Neste momento presida 148 municípios, o PSD só presida 114, portanto há aqui uma diferença grande, 34. Não é inultrapassável. Isto pode mudar com muita facilidade com os dados
todas as incertezas que rodeiam as próximas eleições. Sendo que uma das principais incertezas é que nós vamos ter 90 presidentes de Câmara que terminam o seu mandato. E destes, 49 são socialistas. Portanto, o risco maior é para os socialistas. Com um detalhe, é que o risco nas câmaras mais relevantes não é dos socialistas, exceto numa. Portanto, as câmaras que mudam é Rui Moreira, Sim. socialista, é Carlos Carreiras. Rui Moreira? Não, perdão, independente, desculpa lá, independente. Carlos Carreiras, Cascais. PSD. Ribal Esteves, PSD Aveiro. Ricardo Rio, Braga, PSD. Rogério Bacalhau, Faro. Portanto, capitais de distrito ou municípios muito importantes. Qual é a câmara importante onde o PS corre mais riscos? Sintra, Basílio Horta. Não por acaso esteve lá este fim de semana. Ontem. O primeiro sítio onde foi, que não foi o primeiro sítio onde foi o primeiro sítio onde foi, depois de formar a sua direção, José Luís Carneiro. Como todos sabemos, há 2 vitórias nas eleições autárquicas. Há saber quem ganha mais municípios e fica com a presidência da Associação Nacional de Municípios, e depois há saber quem ganha Porto, Lisboa, Sintra, Cascais, meia dúzia de câmaras, e naquela noite eleitoral é isso que conta. Portanto, para o Partido Socialista, há a noite eleitoral e há a estrutura no terreno. Para ele é muito importante que a estrutura do terreno não desabe. E os perigos que corre não têm apenas a ver com esta rivalidade com o PSD, tem a ver com o efeito, que é muito difícil de prever nesta altura, que possam ter as candidaturas do Chega. O Chega está a apostar forte, o Chega, dos 28 deputados que vão ser candidatos a câmaras municipais, 21 são do Chega, 21 é quase metade do grupo parlamentar. Portanto, há uma aposta grande do Chega nas eleições, mas todos também sabemos que uma coisa é Ventura, outra coisa são todos os outros nomes. Nesta altura, ainda é essa a situação do Chega e, portanto, não se consegue perceber o que é que vai valer o Chega em eleições, não digo para ganhar, mas para desestruturar completamente o voto, porque sabemos que o voto no Chega desestrutura o voto dos partidos todos. Hoje sabemos que não é só desestruturar o voto mais à direita, é os partidos todos. Aquilo toca PCP, toca PS, toca tudo. Há transferência direta de votos do Bloco para o Chega, portanto, ao contrário daquilo que vai na nossa cabeça, muito arrumadinha e ideológica, não é assim, as pessoas não são assim. Portanto, esta questão é central. E desse ponto de vista, devo dizer que à partida, compreendo porque é que José Luís Carneiro não quer acrescentar à dificuldade desta eleição algo que se ele o fizesse já, iria provavelmente aumentar os seus problemas dentro do Partido Socialista, que é definir quem é o candidato presidencial. Eu creio que ele quer apoiar António José Seguro, e que é provavelmente o melhor que faz, mas fazê-lo neste momento, com o estado em que estão as elites mediáticas do Partido Socialista, é complicado. Agora, há aqui para mim um ponto de interrogação, que é quem é que está nos bastidores a trabalhar para levar Nóvoa a candidatar-se ou a trabalhar para que Nóvoa fique com as pantufas da aposentação, que é o que ele deve estar. Ele já tem mais de 70 anos e, portanto, já não é professor universitário, já é emérito. Portanto, eu acho que temos aqui muitos elementos que faltam definir, sendo que a dificuldade, o PS corre o risco de lhe poder acontecer algo semelhante ao que aconteceu aos partidos socialistas nos outros países da Europa. Eu fiz aqui um breve levantamento e vou tentar acabar. Neste momento, nós temos, começando por Espanha, temos em Espanha o PSOE no poder, mas está no poder sem ser o maior partido. Portanto, está no poder com um sistema tipo geringonça e muito mais complicado. Muito envolvido em grandes complicado e muito mais envolvido em esquemas. Em França, o Partido Socialista foi praticamente desfeito, teve um resultado razoável nas europeias, mas depois foi para as eleições normais muito condicionado pela França insubmissa. Na Alemanha teve o pior resultado de sempre. Em Itália, é o Partido Democrata, que é um partido que é um bocado diferente dos outros, porque era o grande partido da esquerda, mas são os antigos eurocomunistas, portanto é daí que vem
Mas a ser Partido Democrata depois também tem antigos democratas cristãos, porque o velho Partido Socialista implodiu com as mãos limpas, não é? Com o Sim. líder a fugir na Tunísia. No Reino Unido, tem o governo, tem uma maioria esmagadora, mas teve um dos seus piores resultados eleitorais de sempre, vale só 34%, e estão as coisas a correr mal, designadamente nas eleições intercalares. Nos Países Baixos está mal, portanto, na Holanda. Na Suécia, país que governou décadas e décadas seguidas, tem apenas 30% dos votos, é o maior partido, mas está na oposição. Na Grécia está reduzido a menos de 12% dos votos. Na Finlândia, onde tinha digamos, outro primeiro-ministro, ou primeira-ministra, no caso, perdeu as eleições. Na Áustria, país onde foi durante muitos anos o principal partido, é neste momento o terceiro partido, um partido com Portugal, não é? Mas só aí atrás da extrema-direita, que é o primeiro partido, e aí é mesmo extrema-direita, e dos conservadores normais, do Partido Popular. E, portanto, temos uma situação, quer dizer, sobra verdadeiramente Malta, como primeiro-ministro socialista, mas Malta não só aquilo pode acabar muito rapidamente, como é um governo que está um bocadinho sujo, com suspeitas de tudo e mais alguma coisa, e o único país onde está tranquilo é a Dinamarca. Mas na Dinamarca temos um Partido Socialista que faz muito o contrário do que dizem os outros todos. Portanto, estamos perante um período de facto complicado, em que o PS necessita de se definir sobre muitas matérias, sobre as quais tem internamente muitas tensões, e talvez a principal de todas, aquelas relativamente à qual nós percebemos as suas dificuldades, quer as de José Luís Carneiro, quer dizer, quer de José Luís Carneiro por um lado, e a sua relação com o partido por outra, tem a ver com tudo o que tem a ver com a imigração. Porque José Luís Carneiro ainda por cima foi Ministro da Administração Interna, portanto teve alguma corresponsabilidade, não era o principal responsável pelo que aconteceu nos tempos finais do costismo, chamemos-lhe assim, mas este tema está a tornar-se no tema determinante nas campanhas eleitorais e na preocupação das pessoas. Em Portugal não é o mais importante. As pessoas ainda continuam a dizer a saúde e a pobreza como sendo aquilo que as ocupa mais, mas é um tema que, para definir posições eleitorais, está a tornar... Quer dizer, aqui chegou mais tarde, porque tínhamos menos, mas ninguém sabe bem o que é que vai ser o futuro. Mas isso é todo outro tema de discussão, mas é um tema onde claramente se percebe a dificuldade do partido se posicionar. É em parte o que faz a tensão, como ventilores nas autarquias. E vamos ter mais casos, de certeza, porque quem está no terreno vai sentir necessidade de falar desta matéria, e isso é capaz de pôr muitas vezes com pau de galinha, a Isabel Moreira, Alexandre Leitão e por aí adiante.